Olá, bem-vindos de novo ao canal. E o tema de hoje é libertar-se do fardo da culpa. Muitas vezes, quando acontece algo de mau nas nossas vidas, quando ocorre uma tragédia ou a morte de um ente querido, nós sentimos culpados e pensamos no passado e questionamos muitas vezes e se ao menos, e achamos que porventura temos um poder maior do que aquele que realmente temos. E quando ficamos presos nesta história de culpa, nós podemos acabar por andar às voltas sem sair do mesmo lado, em vez de evoluirmos no nosso processo de cura e recuperação. E hoje eu vou falar como a culpa, a autorresponsabilização podem ser os maiores entraves à nossa cura e à nossa recuperação após um abalo de vida. E vou partilhar também um exercício para ajudar a examinar os acontecimentos e libertar-se deste fardo da culpa e poder recordar com mais amor do que dor. O meu nome é Ana Paula Vieira e sou a vossa anfitriã. E o meu objetivo é contribuir positivamente para que tenhamos vidas plenas e gratificantes, mesmo quando a vida nos troca as voltas. É importante nós pensarmos na culpa como um grande bloqueio. E um dos grandes bloqueios à nossa cura e recuperação de um acontecimento é precisamente aquilo que nos aconteceu. Mas a verdade é que as coisas más acontecem a toda a gente, acontecem no mundo todo. E conforme o impacto que essas coisas tenham em nós, podem inclusivamente pôr em causa a nossa identidade e até nos questionarmos sobre o nosso direito de continuarmos a viver. E isto, de facto, traz uma dificuldade acrescida, porque, efetivamente, quando nós nem sequer temos um verdadeiro sentido de identidade, ou seja, quando temos a sensação de que perdemos o nosso sentido de identidade, torna-se de facto difícil continuarmos num mundo que nos parece completamente estranho, porque é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos, nós planeamos, nós sonhamos. E a verdade é que muitas vezes as nossas mentes acabam por complicar ainda mais as nossas histórias trágicas, porque quer tenha sido uma perda de emprego, uma separação ou um divórcio, ou uma amizade que se desfez, um acidente ou a morte de um ente querido, com frequência nós tendemos a assumir culpas por algo que não depende efetivamente de nós. E nas nossas experiências de perda e luto, a culpa pode efetivamente desempenhar um papel de enorme dimensão. E quando nos colocamos a entreter histórias do estilo: se eu não tivesse pedido ao meu namorado para irmos de férias, ele não tinha sido despedido. Ou se eu não tivesse deixado o meu filho brincar na rua, a tragédia nunca tinha acontecido. Ou então, se ao menos eu não lhe tivesse comprado a mota, ele ainda estaria vivo. Ou se eu não o tivesse levado para o hospital, ele não teria morrido. De uma cliente recente: se eu não estivesse tão cansada, eu tinha-me apercebido que ela não estava bem e teria pedido ajuda atempadamente. E estas conversas, de facto, são conversas muito difíceis de se ter. E no processo de desembrulhar a nossa culpa e o arrependimento, nós, de facto, podemos experienciar um sofrimento atroz e perfeitamente desnecessário. E a verdade é que a culpa surge muito frequentemente no luto. E a culpa, a autorresponsabilização, a vergonha andam frequentemente de mãos dadas com o desgosto, com o luto e com o trauma. E o nosso trabalho é precisamente desfolhar a culpa para que possamos alcançar a raiz do nosso sofrimento, ou seja, a dor pura. E é aí que nós podemos abrir-nos efetivamente à cura. E no rescaldo dos acontecimentos, nós tendemos a ter pensamentos sobre aquilo que poderíamos ter feito, que poderia ter resultado
num desfecho diferente. Mas a verdade é que nós temos muito menos poder do que aquilo que imaginamos ter, ou porventura que gostamos de reconhecer. E apesar dos nossos melhores esforços, a verdade é que todos os dias ocorrem acidentes, todos os dias ocorrem catástrofes, todos os dias as pessoas continuam a morrer, tal como continuam a nascer. E muitas vezes nós agarramos a estas histórias e vamos recontando estas histórias e recriando estas histórias, e na realidade estas histórias, a única coisa que fazem é agravar a nossa dor, agravar o nosso sofrimento e impedir que o nosso processo de cura e recuperação ocorra. E se nós analisarmos bem, nós vamos perceber que é necessário uma série de circunstâncias que se alinhem para que ocorra efetivamente uma tragédia. E se nós tivéssemos efetivamente algum poder sobre alguma desses fatores, a verdade é que não teríamos sobre todos esses fatores. E, portanto, é bom nós lembrarmos que somos seres humanos, não somos deuses, que cometemos erros, que nos esquecemos de coisas e muitas vezes vivemos para além do nosso limite. E, normalmente, quando nós sobrevivemos aos nossos erros e às nossas escolhas, é quando a culpa e o remorso pode atacar. E, na verdade, nós preferimos sentir-nos culpados do que sentir-nos impotentes. Por isso é que é muito importante recorrermos aqui da compaixão e libertarmos da culpa. Por isso, quando se sentir culpado, eu vou partilhar consigo um exercício útil de fazer e que é muito simples, porque efetivamente há múltiplos fatores que precisam de se alinhar para que ocorra o pior resultado. Por isso, a primeira coisa a fazer é questionar-se se realmente essa culpa tem razão de ser, se realmente há um fundamento de verdade nessa culpa. Porque nos momentos em que nós mais nos culpabilizamos é precisamente quando nós precisamos de averiguar se efetivamente nós contribuímos de alguma forma para aquele desfecho, se efetivamente nós contribuímos para que aquele acidente acontecesse, ou se efetivamente nós contribuímos para que aquela morte ocorresse. E a outra questão a nos colocarmos é o que é que poderíamos ter feito na realidade e em consciência para evitar que aquilo acontecesse. E se fizermos uma retrospectiva dos anos de pandemia, isso é quanto basta para nós percebermos que efetivamente não temos tanto poder quanto achamos que realmente temos. Porque se tivéssemos assim tanto poder, nós tínhamos sido capazes de salvar toda a gente e não teríamos tido que assistir a tantas mortes. Portanto, é fundamental refletir sobre isso. A outra questão é refletir se esse sentimento de culpa é novo ou já é uma coisa que vem de trás. Porque se existia, então pode ser que este acontecimento esteja pura e simplesmente a reabrir feridas antigas e que precisam de ser observadas para serem curadas. O ponto seguinte é gerir as suas expectativas. Nós somos muito críticos de nós próprios, muito duros connosco. É muito fácil para nós desculparmos os outros e sentirmos compaixão pelos outros, mas somos muito mais duros connosco e, na verdade, se nós estivéssemos a ouvir aquilo que dizemos a nós próprios de outra pessoa, ou seja, se fosse outra pessoa a passar pela nossa experiência e que estivesse a relatar a sua culpa, nós com certeza que iríamos dizer-lhe que ela não tem culpa nenhuma, que é um disparate e tudo mais. Por isso, pergunte-se como seria a sua dor se não sentisse culpa? E que forma é que poderia usar a sua dor para efetivamente honrar a sua vida ou a vida de quem perdeu. Por exemplo, no caso de ter sido
uma perda de um ente querido por morte. Porque o nosso objetivo no luto é, de facto, lamentar plenamente e viver plenamente. E pergunto-se, será que a minha culpa está a impedir-me de lamentar plenamente e viver plenamente? Como é que seria o seu processo de cura? Como é que seria o seu processo de recuperação sem essa história de culpa? E a verdade é que nós não podemos mudar o que aconteceu, mas temos total poder sobre as nossas respostas em relação a essas situações. Acima de tudo, nós temos a capacidade de escolher vibrarmos mais no amor do que na dor. Se sentir inspirado ou inspirada, deixe o seu comentário e sugestões. E, por favor, partilhe este conteúdo para que mais pessoas possam beneficiar dele. E, mais uma vez, obrigada por estar desse lado e parabéns por estar a dedicar tempo a si e ao seu desenvolvimento pessoal. E se ainda não subscreveu o canal, faça-o agora para que seja informado sempre que haja um conteúdo novo. E se deseja inspiração diária, siga-me nas redes sociais. O meu nome é Ana Paula Vieira, do meu coração para o seu, mais amor do que dor.